Então vamos lá, sobre perfil comportamental. Hoje eu resolvi trazer essa live porque o que acontece, gente? Quando eu comecei a fazer sobrancelha, o que eu mais tinha medo era de decepcionar o cliente. Tinha muito medo de decepcionar a cliente. Eu falava, ai, mas será que ela vai gostar? Ah, não sei, eu achei que a cliente não foi muito com a minha cara. Eu tinha muito isso, né? Ai, sei lá, não curti muito esse atendimento. Eu achei que a cliente não gostou muito de mim. Sabe essas coisinhas que a gente que é mulher tem? Por que a gente tem isso no início, quando a gente começa a fazer atendimento? Porque a gente não entende sobre perfil comportamental. A gente não entende sobre isso. E aí a gente fica no achismo, achando que ninguém gosta da gente, achando que a gente tem alguma coisa errada, que a gente fez alguma coisa errada. E não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Por isso que existem os estudos, né? Depois, se vocês forem atrás aí de estudar, estudem perfis comportamentais, estudem comportamento humano, para vocês ficarem boas no que vocês fazem. Porque quem trabalha com público, quem trabalha com clientes em geral, precisa aprender a trabalhar com o público. Precisa aprender comunicação, precisa aprender toda essa parte, né, de comunicação social. Precisa entender de humanos, né? Que é muito aquilo, quando a gente tá ali nas vendas, a gente fica... a gente só fica atrás do número, da meta, de bater a meta e de pagar a conta. Mas onde que tá a raiz do problema que você não vende? Caixinhas douradas. Amei. Onde que tá a raiz que você não vende? Porque você não entende sobre pessoas. Você não faz questão de entender sobre comportamento humano. Aí fica difícil te ajudar a vender, né? Mas, se você tá aqui é porque você tem interesse em aprender a vender. Bom, gente, ó. Essa unha tá uma porcaria. Pra não falar palavrão aqui na live. Mas tá feia. Mas assim, já dá pra disfarçar, né? Já não fica tão esquisita no vídeo. Vou abrir aqui o meu arquivo. Cadê? Então vamos lá. Existem 4 perfis comportamentais quando nós falamos de pessoas, tá? Isso envolvido com relações sociais, envolvidos também em trabalho, quando você vai contratar. É importante também você entender sobre perfil comportamental de pessoas na hora de uma contratação, né? Então existe o perfil executor, existe o perfil comunicador, existe o perfil planejador e existe o perfil analítico. Lembrando que uma pessoa, ela pode ter vários desses perfis. Por exemplo, ela pode ter os 4. Só que sempre um ou outro vai ser mais predominante. Por exemplo, eu sou mais executora do que analítica. Eu tenho o costume de ser mais impulsiva na hora de resolver as coisas, de fazer determinado projeto, eu só vou lá e faço, e aí eu esqueço de analisar os poréns. É muito normal isso pra mim. Porém, já tem pessoas que elas são mais analíticas. Elas começam ali observando todo o quadro, todo o contexto, e aí cai naquela análise, aquela paralisia por análise. Não sei se vocês já ouviram falar de paralisia por análise. Acontece muito, muito. Então, o cliente, assim como nós temos, né, esses perfis, cada traço em um nível, o cliente também. Vai ter cliente que ele é mais executor, outros clientes que vão ser mais planejadores, eles vão pensar mais, né, vão ver os prós e os contras. Outros que vão ser mais analíticos também. E outros que vão ser mais comunicativos, que eles vão ser mais impulsivos. Geralmente quem é mais comunicador também é mais impulsivo, até mais do que o executor, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, minha live é assunto sério, hein? Gente, eu fazia essa live antes em outra rede social e tô testando aqui, tô gostando. Aqui o pessoal interage um pouco mais, mesmo que não seja da área, o pessoal vai passando, às vezes fica, às vezes vai embora. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o perfil executor, gente. O perfil executor é o meu perfil dominante. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente executora. Tanto que quando eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer um orçamento de alguma coisa que eu preciso. Tanto coisas para coisas pessoais, por exemplo, um salão de beleza, uma compra no supermercado, até coisas mesmo de trabalho. Eu sou extremamente executora. Eu só penso assim, vou lá, pesquiso, não é isso, pronto e faço. Eu analiso pouco, sabe? E o cliente de vocês, quando vai fazer ali, vamos supor que o cliente vai fazer uma micropigmentação.
tá? Uma micropigmentação. Esse cliente que ele é executor, ele já vai praticamente meio que decidido que ele vai fazer a micropigmentação. Ele jamais iria no seu espaço só para ver se ele vai fazer ou não o procedimento. O executor, ele não faz isso. Ele simplesmente ele já vai sabendo que ele vai fazer aquele procedimento. Ele é papum, tá? O perfil do cliente executor. Então não adianta você ficar floreando muito, sabe? Na hora que você vai ali passar um orçamento pro perfil executor. Sabe? Ficar explicando técnica por técnica e tal. O executor, ele só fala assim, tá, qual o valor, parcela ou não? Ele vai fazer pouquíssimas perguntas, pouquíssimas. Ele fala, não, eu quero, isso, me traz praticidade, é isso que eu preciso acordar pronta todo dia, eu preciso estar me sentindo bem todos os dias que eu não tô me sentindo. O executor, ele é muito prático. Nossa, gente, é um dos perfis que eu mais gosto, assim, porque eu sou muito executora. Né? É um perfil que eu adoro me comunicar. Eu acho fácil, eu acho prático, a gente não perde tempo tentando, né, convencer a pessoa a fazer aquele procedimento. E quais são as características de uma pessoa mais executora, né? Geralmente ela tem muita liderança, é uma pessoa extremamente líder em qualquer coisa que vai fazer, desde de um grupo de faculdade, um cursinho ou alguma ação social, ela sempre vai estar à frente das coisas, dando ideias, tá? É muito focado em resultado, o perfil executor. Então, assim, ele vai fazer o procedimento, ele vai decidir rápido, só que ele quer resultado também. Ele não é uma pessoa que vai ficar de meias palavras. Ele vai falar o que ele tiver que falar e pronto. A cliente do perfil executor é assim. Oi, Letícia. Oi, Tainá. Bora aprender a vender sobrancelha. O cliente de perfil executor, ele também fala mais... Ele só fala meio que o necessário, sabe? Gente, eu evito falar muito, eu já sou bem prática, objetiva. Quando eu tenho que resolver, por exemplo, minhas clientes do WhatsApp, eu tenho que mandar mensagem, eu tento não enrolar tanto, sabe? Porque já é o meu perfil. Tipo, às vezes eu até prefiro já mandar um áudio, porque eu já falo tudo que eu tenho que falar de uma vez, do que ficar digitando, explicando, coisa por coisa. Uma cliente do perfil executor ama isso. Agora vamos supor uma cliente que ela é mais comunicativa, ela quer um pouco mais de atenção. Aí eu tenho que dar um pouco mais atenção pro meu áudio, sabe? A cliente do perfil executor, não. Ela vai adorar a minha praticidade. Entendeu? E é uma pessoa que não se abala com muitas coisas, assim. Ela fica chateada, mas ela segue em frente de boa. Pega ali a lição, aprende com aquilo e próximo. Quais os pontos de melhoria que uma pessoa que tem um perfil executor precisa, tá? Ela tem uma dificuldade de lidar com pessoas. É um pouco impaciente. Eu já fui muito essa pessoa. Hoje eu não sou mais porque eu estudei perfil comportamental. E assim, eu tenho uma empresa. Eu simplesmente não posso ignorar o fato de que existem milhares de pessoas diferentes no mundo. E que se eu não aprender a lidar com elas, o que vai acontecer? Eu perco o cliente. E essa não é a intenção. Eu quero que os clientes permaneçam. Então, essa parte de lidar com pessoas, ser impaciente, faz muito parte do perfil executor, que vai ser um dos clientes que vai aparecer para você. E como que a gente identifica esse tipo de cliente na hora que a gente recebe ele na clínica? Geralmente é uma pessoa que tá meio com pressa. Ela sempre tá com pressa, ela tem coisa para resolver. É uma pessoa que é muito ligada ao trabalho. Às vezes ela tá ali no WhatsApp resolvendo algumas coisas. Você já percebe que a pessoa... ela tá mais ligadona, não é uma pessoa tão zen, assim, sabe? É uma pessoa, tipo, vamos, minha filha, fala aí o que você tem que falar, porque, né, eu tenho que fazer não sei tal coisa, aí a gente já sabe que é uma pessoa de perfil dominante, perfil de liderança e perfil executor. E se você tentar medir força com esse tipo de cliente, gente, não ganha. Não ganha, não é inteligente medir força, tá? O que a gente faz quando esse tipo de cliente chega no nosso espaço? Se a gente percebe que é uma pessoa mais prática, vai falar do procedimento de micropigmentação? Não fica falando que o pigmento veio lá de não sei onde, vamos supor, que a gente usa uma agulha, que não sei o que. Sabe, fica dando detalhezinhos do procedimento? Ao invés de você mostrar o resultado, um antes e depois ali na prática, ó, peguei essa cliente aqui e ficou assim, essa daqui ficou desse jeito, essa daqui ficou desse jeito, essa tem a sobrancelha igual a sua, então o seu resultado vai ser semelhante, entenderam?
É uma pessoa prática, ela quer ver um antes e depois e quer saber valores. Não é uma pessoa tão analítica, porque a pessoa analítica, ela vai te perguntar: ah, mas você usa anestésico? Ah, mas a agulha que você usa é lâmina? Porque eu já vi, não sei o quê. A pessoa analítica, ela já chega no seu espaço com todas as perguntas assim, ó, na mão dela. Eu tive um caso dessa semana de uma parceria que caiu porque a pessoa era extremamente analítica, tinha medo, sabe? E aí, o que eu pude fazer? Eu falei o máximo ali que eu poderia sobre o procedimento, dei a segurança para ela, porém ela preferiu não seguir com a parceria. Fiquei chateada um pouco, mas depois eu pensei, pô, ninguém realmente é obrigado, tem coisas que é até melhor, entendeu? Tem coisas que não é para agora. E assim eu fluí, segui a vida. Não deixei isso me abalar e falar, nossa, meu Deus, meu trabalho é horrível, a pessoa não confiou em mim, a pessoa acha que meu trabalho não é bom, eu não tenho formação em biomedicina, então eu não sou o suficiente. Muitas das vezes a gente pensa isso, né? E aí foi o que aconteceu, ela não seguiu a parceria, eu falei, ok, obrigada, desejo uma boa viagem. E próximo, gente, vamos atrás de pessoas que realmente são executoras, que são pessoas que realmente já sabem o que querem, beleza? Então, frases que geralmente eu costumo falar para uma pessoa que tem um perfil mais executor, quando ela chega ali na clínica, não quando ela chega, mas em conversa, assim, quando a gente tá fazendo a sobrancelha dela, quando eu tô entendendo qual é a queixa dela, é falar frases um pouco mais práticas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, em 40 minutos não, né? Em 1h30 você já sai com um olhar mais marcante, mais alinhado, mais preenchido. Eu trabalho com a técnica que já te entrega precisão, te entrega resultado no mesmo dia. Vocês veem que eu sempre fico colocando a praticidade, a execução em primeiro lugar. Não fico fazendo explicação longa, tipo do pós. Isso daí ela vai perguntar num dia. Não fica inventando coisa que o cliente não perguntou, porque às vezes é um tiro no pé. O cliente nem perguntou sobre anestésico. Aí você fala, não, mas a gente usa anestésico. Aí a pessoa já fala, nossa, mas dói. Aí você já criou uma objeção que nem existia na cabeça do cliente, sabe? Não é tão simples assim como vocês pensam vender sobrancelhas. Precisam entender de pessoas, tá? Outra coisa também que o perfil executor odeia. Não falar que ele não odeia. Ele percebe na hora, assim. O perfil executor, ele percebe que se você é insegura, se você tá hesitando em falar, se você fala muito no diminutivo, se você tá querendo agradar demais. O perfil executor não tem paciência. O perfil executor, ele quer rápido, sem perca de tempo, tá? Fala, desembucha. É assim que funciona o perfil executor. Beleza, gente? Quem tá aí assistindo a live há um tempo? Eu acho que o pessoal tá só passando. Eu só acho que o TikTok deveria entregar mais minha live pro pessoal de sobrancelha. Vamos lá. Perfil número 2. Perfil comunicador. Adoro. Apesar de eu ser uma pessoa executora, dentro do meu trabalho eu aprendi a ser comunicadora, né? Então eu tô aqui me comunicando com vocês, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho outras redes sociais. Então, como eu posso falar? Essa habilidade da comunicação eu precisei desenvolver pro meu trabalho. Mas a sua cliente nem sempre vai querer desenvolver isso. Então é normal que você às vezes tenha um cliente que seja executor, ou um cliente que seja mais analítico e não tão comunicador. Lembrando que todo mundo tem um pouquinho de cada. Só que alguns são mais, como eu posso falar, predominantes, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, geralmente, gente, o perfil comunicador a gente já percebe ali na hora que você abre a porta do seu espaço para o cliente. Ele já chega sorrindo, já chega falando, oi, tudo bem? Nossa, como você é linda. Aí te abraça, dá um beijinho no rosto. Aí fala, meu Deus, calor, não sei o quê. Sabe, a pessoa já chega falando, já chega interagindo. Ela não chega assim, ela já chega empolgada, ela já chega ansiosa para fazer, sabe, o procedimento. Geralmente lá no estúdio eu trabalho muito com avaliação, com cortesia. Então eu pude sentir, eu pude testar várias pessoas, vários atendimentos. E isso é um padrão que se repete, gente. É um padrão que se repete. A pessoa que ela não é muito comunicadora, ela já chega assim te olhando, aí ela dá um sorrisinho mais leve, ela
ela não se expressa, ela não fala com as mãos, é uma pessoa realmente um pouco mais tímida, tá? É uma pessoa muito feliz, otimista, extrovertida, ela ama contato humano, ela gosta de ser livre. A pessoa comunicativa, comunicadora é isso, tá? E quais são os pontos de melhoria dentro do perfil comunicador? O perfil comunicador geralmente fala demais porque ele tem dificuldade de ouvir, tá? E ele tem medo de rejeição. Vocês já viram aquela pessoa que fala e não dá espaço pro outro falar? Tenta sempre tá se autoafirmando, né? E aí tá falando, eu falo, meu Deus, a pessoa não respira pra falar. Perfil comunicador. E a pessoa também que é comunicadora, ela tem uma certa dificuldade até de cobrar as outras pessoas, vocês acreditam? Morre de vergonha. Não é igual o executor vai lá e ó, papum, ó, você tá me devendo e tal, aqui tá a minha chave Pix, e é isso. Eu já tive, gente, dificuldade de cobrar algum... Não posso falar minhas clientes porque eu nunca fiz fiado, tá? Desde o meu início. Mas cobrar, por exemplo, um sinal que foi alinhado, de cobrar... não posso falar... De cobrar uma postura de certa pessoa. Eu tinha essa dificuldade. Depois que eu passei a ser mais executora, essa dificuldade ela foi diminuindo. Então, quando essa cliente ela chega aí no seu espaço de sobrancelhas, como você vai identificar ela? Se ela conversa bastante, se ela fala bastante... Gente, a pessoa que é comunicadora, em 5 minutos de conversa, você já sabe se ela tem filho, se ela não tem, se ela é casada, onde ela mora. Tá? Porque se a pessoa me dá corda, eu vou perguntar. Quem trabalha com vendas precisa perguntar e precisa escutar. Pergunta. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Você perguntou pra pessoa se ela era casada. Ela tipo, começou a falar de relacionamento e tal. Aí você fala, nossa, você é casada? Eu sou menina casada, mais de 25 anos, não sei o que e tal. Aí tá, você tem essa informação. Aí chega no final da avaliação, você vai mostrar ali um orçamento, você sabe que a pessoa é casada. E tá lá na ficha dela que ela não trabalha. Você pensa, tá, essa pessoa, ela depende de algumas questões pra fechar do marido. E aí você não vai perguntar, né? É seu marido que paga as suas coisas? Não, gente. Quando você for apresentar o orçamento, você pergunta, essa decisão que você vai tomar agora, eu vou te passar o orçamento, você toma ela sozinha ou é com seu companheiro? Porque se ela toma a decisão com o companheiro dela, não adianta você ficar inventando um monte de bônus, um monte de coisa pra pessoa fechar na hora. Ela não vai fechar na hora porque ela vai consultar o marido pra fazer o fechamento. O que pode acontecer é a pessoa tá tão empolgada, a mulher tá tão empolgada e querendo tanto fazer isso, porque, gente, isso já aconteceu comigo. Eu fiquei em choque. A mulher, eu fiz a avaliação, passei o valor, era o marido que ia pagar, ela não tava trabalhando. Ela ligou do meu estúdio pro marido e falou, ó, tô aqui no estúdio e tal, eu tô querendo fazer uma micropigmentação e tal. Tipo, explicou como que era o procedimento. E o cara foi lá e fez o Pix na conta dela. É desse tipo de marido que a gente tá falando, gente. Namorado, marido. Não é esses que ficam regulando o procedimento estético pra mulher, não. Depois fica olhando as outras da rua. Então, assim... O legal do perfil comunicador é porque elas falam muito da vida delas, bastante, e você consegue ter armas pra fazer uma negociação no final com ela. Porque, imagina, se eu não soubesse que ela não tava trabalhando, que o marido dela... que ela não tinha marido, que ela era solteira. Então, assim, essa avaliação seria mesmo só cortesia. Não adianta eu oferecer um procedimento para quem não tá trabalhando, quem não tem renda. A gente precisa ser muito realista. E uma das coisas que eu faço no meu espaço, que é no método Vendas com Desejo, é sempre receber a cliente com a ficha de avaliação. A pessoa vai lá preencher nome, telefone, o que faz a vida. Eu só não pergunto se é casada, né, gente? Que eu acho que é uma coisa muito íntima. Talvez eu acho que eu coloco lá estado civil. Se a pessoa é solteira, divorciada, se a pessoa sente a vontade, ela coloca. E se ela coloca, é ótimo pra mim. Então, essas informações prévias, elas te ajudam a vender. Elas te ajudam a dar argumento aí pro seu cliente. Eu vou mudar essa playlist, não tô gostando não. Vou pôr essa aqui. Adoro música árabe, gente. Certo? Agora vamos para o próximo perfil. Ah, tá, esqueci de falar. Como que a gente vai lidar, então, com uma pessoa que é muito comunicadora? Você tem que ter energia, gente, pra lidar com essa pessoa. Se essa pessoa tá falando empolgada, não vai falar igual uma morta. Fala empolgado também, sorria.
Ah, ela falou um pouco da vida dela ali em relação a filhos. Se você tiver filhos também, você fala, ah, eu também, eu tenho 2, sabe? Você faz uma troca de informações. Isso se chama rapport, que é uma coisa que eu vou falar no final da live, sobre rapport. Pessoa comunicadora, mostra bastante antes e depois, mostra vídeo, sabe? Mostra destaques que você fez, envolve ela na experiência. Ela quer experiência, essa pessoa que é comunicadora, tá? E criar experiência sensorial. O que é a experiência sensorial? Todo o atendimento, o cafezinho, a parte dela deitar na maca, a massagem facial, toda essa parte sensorial e o atendimento faz muita diferença para o perfil comunicador. Uma coisa, gente, que assim, o perfil comunicador abomina é se você é uma pessoa fria demais, quieta demais, e se você ficar cortando o assunto bruscamente. Tem uma moça, né, que faz a gestão do tráfego pago e tal, é uma equipe. E aí tem uma que ela manda áudio, eu falo, meu Deus do céu, essa moça não tá feliz no trabalho dela. Gente, se ela tá, não parece, tá tudo bem, ela tá lá trabalhando, às vezes a gente precisa ser feliz, a gente só precisa de salário, né? Mas ela não demonstra empolgação. E eu, por ser uma pessoa mais comunicadora, eu sinto, sabe? Eu fico, meu, que chata. Aí eu falo mais com a outra, que é mais comunicadora, que ela é mais cativante, ela é mais acolhedora. Então vocês veem como isso faz diferença para o cliente? Se eu me colocando no lugar do cliente ao contratar um serviço, eu observo o tom de voz, postura, animação, empolgação, você acha que o seu cliente não vai considerar? E ele não considera igual a gente considera com consciência. Sabe? O cliente, ele vai muito pelo instinto, porque não é algo que ele estudou, é algo que ele vive. Certo? Ah, eu vou pôr o título aqui da live, peraí. Vou escrever... Como que se escreve, gente? Peraí. Só um minuto. Comentários. Comentar. Perfil comportamental de clientes. Aprenda a vender. Que aí eu fixo e quem chegar aqui já sabe do que estamos falando. Tá, então já foi executor e comportamental. Agora a gente vai para a parte do planejador. Esse cliente, gente, uma das características que ele mais tem é a procrastinação, tá? É aquele cliente que vai te dar trabalho pra agendar, aí ele vai ficar pensando, ah, mas esse dia, não sei o que, não sei o que. Gente, é um auê pra fazer uma coisa tão simples. O planejador é esse cliente. Tá, minha luz aqui já tá escurecendo. Vou ligar a luz do closet. Tá, então, o perfil planejador. Qual é a característica de uma pessoa que ela é planejadora? Ela é extremamente calma, tá? Ela não tem pressa pra nada. Tudo é good vibes. Ah, não, eu vim aqui porque eu tô pensando, eu tô me planejando, eu tô vendo. Essa é a pessoa planejadora que eu quero ter um piripaque. Eu quero morrer com o perfil planejador, porque planeja muito e no final das contas, gente, assim, faz, mas não é a maioria, tá? A maioria das pessoas que vão contratar o seu serviço ou é a pessoa comunicativa. Vem cá, Zara, você tá combinando comigo hoje. Olha, gente. Ou é a pessoa comunicativa, comunicadora, ou é o perfil executor. O planejador e o analítico, a questão da conversão, ela é mais difícil, né? O que uma pessoa planejadora é também? O que ela busca? Ela busca por segurança. Então, você precisa ser uma profissional muito segura para você conseguir vender para um perfil analítico, para um perfil planejador. Porque se ele vai até o seu espaço, ele já está planejando fazer uma micropigmentação tem um tempo. Não é igual o perfil executor e o comunicador que ele deu a louca e fala, mas eu vou fazer uma micro. Não é assim. O planejador, ele vai para ver como é, se ele vai com a sua cara, se realmente ele vai entregar a confiança dele para você. Cadê o que mais? Ponto de melhoria, né? Num cliente planejador e até em você também, se você é uma cliente uma designer que é muito planejadora.
Vocês procrastinam muito, vocês têm medo de crescer, pensa demais, evita risco. Ó, não faz isso. Então desce. O que é, Zara? Zara! Ô, neném. É uma pessoa que evita risco, gente. Ela evita, que ela tem medo de dar errado. E se... Larga da outra. Ela não quer. Eu quero mostrar você pro TikTok. Tá bom. Ela não quer. Mas ela fica aqui, ó, no meu pé. Ela fica aqui no meu pé. Ih, neném. Você não quer aparecer aqui na live? Então a pessoa que ela é muito planejadora, ela tem medo de crescer, ela pensa demais, ela evita risco e procrastina. E aí no final das contas, essa pessoa escolhe e escolhe errado. Ainda consegue escolher a profissional errada para fazer o procedimento dela. E aí como que a gente identifica, né? Vem. Como que a gente identifica essa pessoa? É uma pessoa que ela pergunta muito, tá? Sobre o procedimento e tecnicamente falando. Ela vai perguntar em relação a quantos dias que vai para cicatrização, se ela pode ir pra praia. Ela vai ficar super preocupada com pós-atendimento, tá? Que mais? Ai, gente. Ela geralmente é uma pessoa que fala com mais calma. Não, gente, eu tô falando de perfis comportamentais de clientes. Eu sou especialista em sobrancelhas e hoje eu tô trazendo aqui para as minhas alunas, minhas clientes, como a gente identifica o perfil comportamental dos nossos clientes para vender mais. Agora a Zara, eu não sei que perfil comportamental que essa cachorra tem. Ela é muito comunicativa. Vamos lá. Não, eu sou especialista em sobrancelhas, tá? A Zara apareceu aqui que é a minha cachorrinha. E a pessoa que ela é muito comunicativa também, ela tem uma voz mais suave, ela tem uma postura mais discreta. A pessoa que é planejadora, desculpa. Como que você vai lidar com ela? Transmitindo segurança, mostrando passo a passo, falando, olha, que natural esse procedimento, teve todo um cuidado. Você vai mostrar todos os detalhes para essa pessoa, tá? Aí, uma coisa para vocês não fazerem com clientes que são extremamente planejadoras. Não adianta você ficar pressionando, você pressionar a cliente. Não, mas se você fechar hoje, eu vou te dar um bônus, eu não sei o que, não sei o que. Não é isso que ela valoriza. Ela valoriza planejamento. Então, se ela não foi preparada para fechar, não é um bônus que você vai dar na hora que vai fazer ela fechar. Ela vai fechar, ela vai pensar. Ela vai querer pensar, ela vai falar assim, eu preciso ver o meu orçamento, eu preciso ver na minha planilha, eu preciso colocar no meu orçamento, tá? E já tá com sede não, tem aguinha lá, tem tudo lá no potinho dela. Agora, o último perfil comportamental. Pessoa analítica. Porque assim, se o planejador já é meio chatinho, o analítico é pior ainda. O analítico, ele tem uma característica assim, ó, de perfeccionismo extremo, tá? Ele é muito perfeccionista. Ele fica buscando muita questão de qualidade, então o analítico ele vai analisar desde o café do seu espaço até a maca que você usa, EPI, equipamento de proteção individual, toda essa parte ele vai ficar ali de olho. Então o perfil analítico, você percebe que ele tá tomando café, aí ele tá olhando pra lateral do espaço, tá olhando pras luzes, tá escutando a música. Ele pergunta, nossa, que música é essa? Sabe, o analítico ele tá com o olho em todas as coisas dentro do seu espaço. Em você, na sua roupa. Uma pessoa que fala assim, nossa, adorei o seu acessório. Perfil analítico. Extremamente analítico, tá? Uma outra característica do perfil analítico, ele demora pra decidir também, igual o perfil planejador. E ele tem uma régua, assim, ó, extremamente alta. Então, assim, gente, vocês perceberam que o perfil é analítico? Se você não tá segura do seu procedimento, do que é o pró, o pós, os contras, os cuidados,
Como funciona a questão de cicatrização? Eu tô falando aqui de micro, mas pode ser também na questão de remoção a laser. Pode ser também na questão da rena, da brow lamination. Vocês precisam ter o procedimento de vocês, como eu posso falar, o passo a passo. Todas as dúvidas possíveis do procedimento de vocês na cabeça, gravado, na ponta da língua. O cliente perguntou, falou, porque esse perfil analítico, ele não perdoa. Se você hesitar um pouquinho, ele, sei não tô sentindo segurança. E isso impacta na venda no final aí da sua avaliação, no final do seu procedimento. Geralmente, um perfil analítico, uma pessoa que é muito analítica, é uma pessoa mais rancorosa. Então, tende a ter mais problema no pós, tipo, se acontecer alguma coisa que não foi alinhado. O analítico, é bom até ter contrato. O contrato é sempre bom, mas pro analítico é indispensável ter contrato pra pessoa analítica. Que ela vai te dar dor de cabeça. É uma pessoa que olha assim, ó, no espelho, pega lá o espelhinho de sobrancelha e fica, ai, mas essa daqui tá mais alta que essa. Gente, é 1 milímetro e o mais alto que a gente tá falando é quando a pessoa levanta a testa. O que você faz com uma pessoa dessa? É um perfil difícil, mas eu lido com esse perfil. E assim, quando ele pega confiança em você, o perfil analítico, cara, não te larga mais. Não te larga mais, indica pra tudo que é gente, sabe? É um perfil que quando fica de verdade. Mas assim, pra ele ficar, você vai ter que mexer seus pauzinhos e ser uma pessoa muito boa. Ai, Naira, mas eu não vou ficar me rendendo pro cliente. Tá bom, você vai trabalhar com milhões de pessoas. Se toda pessoa que for assim, você for bater de frente e você falar, ai, não vou te atender, o que você vai fazer de sua vida? Tem que atender, gente, tem que aprender a lidar, tem que estudar sobre isso, a gente tem que ser antifrágil, parar de ser, ai meu Deus, a pessoa falou assim comigo, é algo pessoal, ela não gosta de mim. Se não gosta, tá tudo bem, ninguém é obrigado também a gostar, a pessoa precisa te respeitar. Mas agora gostar, ser amigo, sei lá, acho que é até ruim ter muito amigo, sabe? Muito ruim. É um perfil também que demora, né? Demora pra agir, analisa demais, é meio rancoroso. E como que a gente observa, como que a gente identifica esse cliente? É aquele, né? Que pergunta demais. Ele vai ter perguntas técnicas, tá? Ele vai ser aquela pessoa que foi no Google, foi no TikTok, foi em um monte de lugar, ver qual é o passo a passo de uma micro, foi pesquisar em vários perfis, vários profissionais. Esse é o perfil analítico. Ele vai perguntar de tudo mesmo. Chega, você vai ficar assim, meu Deus, essa pessoa não vai parar de perguntar? Não, você já vai falando, já vai antecipando, já mostra, entendeu? Mostra com provas, que o analítico também ele gosta de provas, ele gosta de ver antes e depois. O que acontece? Às vezes a gente quer vender alguma coisa, aí a gente só fica falando no verbal, né? E aí a pessoa que ela é analítica, às vezes é mais visual. E você não tem uma foto de antes e depois. Não tem um papelzinho para passar um orçamento. Tem pessoas que são visuais, tem outras pessoas que são mais auditivas, tem outras pessoas que são mais orais, então ela vai prestar mais atenção no que você está falando, ou ela vai querer falar mais também, tá? E aí, para lidar com ela, gente, é paciência. Paciência e segurança. Você precisa ser uma pessoa totalmente segura do que você faz, do trabalho que você entrega, sabe? Tirar todas as dúvidas, não hesitar. Se você vê que já é uma pessoa problemática, como posso falar? Tome precauções, faça um contrato, já alinha todos os detalhes, manda áudio, ó, esse caso é assim, para provar depois que você avisou, que você falou, porque esse tipo de cliente, não todos, mas alguns eles dão dor de cabeça, tá? E pode acontecer. Aconteceu comigo esses dias e eu vou ter que resolver a questão. Normal. É uma pessoa extremamente analítica. Bom, então eu falei dos 4 perfis, né? Falei do executor, comunicador, o planejador e o analítico. Meu sonho na vida era que todo mundo fosse executor. Que elas chegassem lá no meu espaço e falassem, nossa, eu vim aqui porque eu já sei o que eu quero, eu vou fazer a micropigmentação, tô cansada dessa sobrancelha assim, qual o valor, me passa aí as informações, tem que te dar sinal. Nossa, o sonho da minha vida é gente executora. Mas, infelizmente, nem todo mundo nasceu com essa característica, as pessoas precisam desenvolver, tá? O que você pode fazer é o seguinte, você vai ter que se desenvolver para aprender a lidar com todas essas pessoas ou essas 4 características numa pessoa só. Porque às vezes a pessoa ela pode ter todas essas características. É bem possível, tá? E eu quero falar uma coisa também, gente, nessa live, antes de eu encerrar, sobre rapport. Deixa eu voltar aqui.
E sabem o que é rapport? Vou até escrever aqui o que é rapport. Rapport, gente, é a habilidade em conexão imediata com a outra pessoa. Sabe, você sente que você tem dificuldade de se conectar, de fazer amizade, de trocar um contato, uma rede social. Se você tem essa dificuldade, você não domina rapport ainda. E você precisa dominar o rapport para você ser uma boa vendedora, tá? Se você não domina, esquece. E aí, gente, o rapport é experiência, tá? Eu vou passar aqui mais ou menos umas dicas e tal de como você fazer rapport com o seu cliente, mas nada melhor do que a experiência de atender centenas de pessoas, sei lá, já milhares de pessoas, já perdi as contas de quantas pessoas já atendi. Foram muitas. Só no perfil do WhatsApp tem mais de 3 mil contatos, né? Fora os que eu já perdi, que já passou, são 10 anos já de profissão. Então, o rapport, ele tem 4 pilares, tá? Primeiro pilar, espelhamento. Segundo pilar, atenção plena. Terceiro pilar, linguagem similar. E o quarto pilar é a validação emocional. Então, além de você entender de perfil comportamental do seu cliente, você precisa também entender, fazer rapport com esse cliente. Ou seja, criar conexão. O cliente, ele não compra de quem ele não confia. Gente, tô com um pelinho, acho que é da Zara, na boca. O cliente não compra de quem ele não confia, de quem ele não se identifica com a história, não se identifica com o procedimento, não se identifica com o espaço, com a energia da pessoa. Tá? Se você não fizer rapport, já era, não tem como. O cliente não compra. Com rapport, gente, já tem uma certa dificuldade. Imagina sem rapport. Então vamos lá, o pilar 1, que é o espelhamento sutil. Como aplicar na estética, né? Postura, por exemplo, o cliente, o rapport, ele é um espelhamento, né? Então o cliente, ele chega lá, ele é super expansivo, ele fala com as mãos, ele é uma pessoa comunicativa, pra cima. Aí você, que é uma pessoa mais tímida, mais suave, você continua na sua suavidade. Não é o ideal. Não é pra você entrar em outro personagem. Não, é pra você acompanhar o entusiasmo da conexão. Se a pessoa ela tá falando mais baixo, se ela tá mais tímida, você vai falar mais baixo. Você vai ser mais comedido. Se a pessoa ela tá sorrindo demais, ela tá dando risada, por que você não tá dando risada junto com a cliente, cara? Vai dar risada sim junto com a cliente. Ai, vou ter que esforçar a risada? Vai. Você precisa vender. Você precisa vender, tá? Atenção plena. O que é atenção plena? Para de ficar com essa necessidade de falar sobre você. A venda, ela não é sobre você. Não é sobre o quanto você é boa, não é sobre o quanto sua técnica é maravilhosa, não é sobre o quanto você está 10 anos na profissão. A venda é sobre o cliente. No rapport, se não existe atenção plena, não existe venda. Oi, Fernanda, seja bem-vinda, tá? Então, o que é atenção plena? É olhar nos olhos do cliente, ter pausas. O cliente está falando, deixa ele falar. Você está falando, dê pausas para a pessoa ter espaço de retornar o que você está falando. Sabe, uma escuta, você tem que ter presença, tá presente ali no momento, não tá pensando na morte da bezerra lá do outro lado do mundo. Esteja presente. Ai, no dia da avaliação aconteceu uma coisa muito grave, eu tô extremamente mal. Desmarca a avaliação, porque assim, se você não tá presente, se você não tá 100%, não tem como fazer rapport com o cliente, não tem como vender. O cliente, ele vai perceber, sabe? A não ser que você seja muito boa em disfarçar a insatisfação da vida. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu falo, hoje não é um dia muito legal, né? Pra isso. Linguagem similar. Aí você vai, pega uma cliente que fala... Eu não posso falar que fala gírias, mas fala de uma forma mais informal. Aí você vai ficar inventando um monte de terminologia, né? Por exemplo, uma coisa que vocês falam muito, né? Pigmento. Pigmento. Gente, pigmento é o nome técnico do material que a gente usa para fazer a micropigmentação. Por que você não fala tinta da sobrancelha, ou o produto que a gente usa para colorir, para dar cor para sua sobrancelha? Olha a diferença quando eu falo o pigmento que eu uso para micropigmentar a sua sobrancelha, e quando eu falo assim, o pigmento que eu uso para corrigir a sua sobrancelha, para dar um fundo de cor, para dar um sombreamento. Para de inventar um monte de é shadow, e é nanoblend,
e é microblend, e é não sei o que. No final das contas, a pessoa ela nem sabe do que você tá falando. Na cabeça dela, fio a fio é igual a shadow. Você sabe explicar pra pessoa qual a diferença de fio a fio e shadow? Sem ser técnico? Sem ficar falando, a shadow a gente faz movimento de arraste com dermógrafo e é feito com uma agulha. Você vai chegar e vai falar, olha, shadow é um sombreamento como se fosse maquiagem. Sabe quando você pega a sombra, você passa um pouquinho na sobrancelha? É o mesmo resultado da shadow. A fio, ela simula um fio natural seu, na sua pele. E aí depois, com certo tempo, esse fiozinho ele vai saindo, se feito da forma correta. Olha a diferença quando eu chego por um cliente e falo dessa forma, do que eu ficar falando terminologias, termos, palavras que ele não entende. Entendeu? Então isso entra no rapport. A simplicidade de saber explicar as coisas entra no rapport, que é a linguagem similar, o terceiro pilar. E o quarto pilar é validação emocional. Então, dentro do rapport, uma coisa que eu faço muito e já é natural meu, né? Se a pessoa preencheu a ficha lá, aí eu vejo que ela mora perto, certo? Nossa, você mora perto daqui, pelo que eu vi, né? Aqui pertinho, esse bairro e tal. Ela não sei o que. Eu falei, que legal, mora aqui perto também, mora... Entendeu? Eu já começo a me abrir pra ela se abrir também. Pra ela ficar à vontade de falar o que ela precisa falar. Certo? Então, assuntos que eu gosto de... Geralmente que eu faço muito nos meus atendimentos, que eu puxo. Você mora aqui perto? Alguém te indicou o meu trabalho? Sabe? Você trabalha aqui perto? A pessoa coloca lá a profissão. Aí eu vejo que é uma profissão assim que eu entendo um pouco, sabe? Não que eu entenda muito. Eu não preciso entender muito de tudo. Eu preciso entender um pouco de cada coisa. Vamos supor, a pessoa é enfermeira. Eu não vou perguntar, você é enfermeira, né? Eu falo, não, e aí, os plantões, como tá? Tá fácil? Eu sei que ela é enfermeira. Você faz muito plantão? Ou você trabalha como cuidadora e tal? A pessoa fala, não, eu faço plantão e tal. A pessoa fala, não, eu sou enfermeira, mas eu não tô seguindo na área. Vocês veem que, tipo, existe uma conexão? Aí se ela falar, eu não tô seguindo a área, eu falei, tem coisa que a gente prefere dar um tempo. Assim como eu já fiz também. Então eu falo, eu te entendo também. Tipo, já comecei algumas coisas e não quis seguir, porque não era aquilo que eu queria naquele momento. Vocês entendem que existe ali uma conexão. E eu não tô, tipo assim, repetindo o que ela tá falando, igual papagaio. Eu estou criando conexões de assuntos que nós temos em comum, que eu já vivi, que não seja mentira, porque a pessoa percebe quando você tá inventando história. Tem gente que inventa história pra vender, cara. Como que vocês conseguem dormir? Não dá. Tem que ser algo real, uma conexão real. Então, a validação emocional, ela é muito importante no rapport, tá? E aqui eu também coloquei, gente, umas dicas, tá? Umas diquinhas de como que você vai fazer rapport de acordo com o perfil comportamental. Vou beber água aqui. Oi, Nick, seja bem-vinda. Vamos lá. Perfil executor. Como que a gente vai fazer rapport com o perfil executor? O objetivo é que você mostre competência e controle. Que o executor, gente, ele não gosta de pessoa fraca, tá? Pessoa, como eu posso falar, muito tímida. Pessoa que tem medo, pessoa que, sabe, que não tem autoconfiança. O executor é um perfil que ele não vai te dar oportunidade se você não tem autoconfiança, tá? Então você tem que ter uma linguagem um pouco mais direta, você tem que ter um tom de voz firme, tá? É uma coisa que hoje eu tô buscando muito, é melhorar o meu tom de voz. Às vezes eu sinto que eu tô muito aguda, sabe? Sabe? Isso é uma coisa que a gente vai trabalhando com o tempo. Eu já melhorei muito. Se vocês verem meus vídeos antigamente, era, meu Deus, eu queria me esconder a cara pra aparecer aqui. Agora eu já tô fluindo mais. Cada vez mais vocês vão melhorando. Só que tem que fazer, né? Então tem uma linguagem mais direta, um tom mais firme, postura mais direta. Fala de resultado, fala de eficiência. Se mostre competente para um perfil executor, tá? Perfil comunicador. Como que você gera conexão através do rapport? Então assim, identificou. É comunicador. Como que eu vou fazer rapport? Sorriso, gente. A pessoa comunicadora, ela sorri pra caramba. Ela fala bastante. Então, se envolva na conversa. Desenvolve a conversa. Por isso que eu falo. Sobrancelha não é uma coisa que você fica marcando lá a cada 30 minutos.
E aí depois reclama que não vende procedimento mais caro. Você não deixa 1 hora de primeiro atendimento para essa pessoa, para ela te conhecer. Precisa deixar 1 hora? É 1 hora a avaliação. Não é 30 minutos. 30 minutos, às vezes, ela até atrasa. Atrasa 15, porque é a primeira vez que ela tá no seu espaço. Ela não sabe qual é a dinâmica de estacionamento, não sabe qual é a dinâmica de chegar no seu espaço. Às vezes calcula errado como que chega. A gente precisa ter esse feeling, né? Então, sorrir, muita energia, ser positiva, não ficar resmungando, sabe? Ter uma conversa mais leve, mais sociável. O procedimento, ele vai se vender por si só da pessoa ter gostado de você. Quando o perfil é comunicador. É engraçado, né? E elogiar, gente. Perfil comunicador adora elogio. E o elogio, ele precisa ser verdadeiro. Você precisa realmente ter gostado. Ah, viu uma blusa que achou linda? Elogia. Gostou do brinco? Nossa, que brinco lindo. Mas seja falsa. Tem que elogiar com verdade, tá? E formas de fazer rapport com o perfil planejador. Qual é o objetivo? Transmitir segurança e transmitir calma. O perfil planejador, se ele percebe que você tá com pressa, meu bem, ele fala, nunca mais volto nesse lugar, essa menina apressada, afobada, fica me pressionando. O perfil planejador odeia isso. O que acontece? Eu entendo, gente, que o ideal, no mundo ideal, é vocês venderem já na primeira avaliação, no primeiro contato. Mas esse mundo ideal, ele não é real, tá? Vocês acham que os empresários grandes, essas empresas grandes, sei lá, Zara, Riachuelo, quando eles mandam um mailing lá no e-mail da pessoa, é todo mundo que responde? É todo mundo que vai lá e compra a oferta? Não é todo mundo, existe um funil. Vai entrar um montão de pessoa aqui em cima, passando pelo funil da parte de baixo, fica só um pouquinho, e aí no final que sobra uns pra fazer a venda e eles comprarem. Então, não fica nessa pilha de querer converter já na hora. Tenha esse intuito, mas vá com calma. Menos seja o pote para você não estragar a sua venda no final. Porque se a pessoa ela gosta de você e ela não poderia comprar naquele momento, mas você tem um contato dela, você vai trabalhando esse lead, né? Essa pessoa, conforme os meses. Vai mandando mensagem, manda uma oferta, manda lá um grupo de uma campanha, enfim. Mas não tenta ser tão apressado, tá? Com o perfil planejador. Então, como que a gente cria rapport com o perfil planejador? Uma fala mais suave, mais pausada. Faça perguntas, deixa ele falar, sabe? Deixa ele entregar o que ele tá pensando. Explicar passo a passo. Então, por exemplo, vai fazer lá a micropigmentação. Você já conhece? Você sabe como funciona a micropigmentação? Pergunta isso pra ele. O perfil planejador, ele não vai tão a fundo igual ao analítico, né? Que o analítico já vai falar, eu sei, o ponto igual ao analítico, né? Que o analítico já vai falar, eu sei,